Ok, então já estamos gravando. Vamos iniciar hoje. Começar aí com os estudos aí do Código Tributário Nacional, né, CTN, que é a base de tudo que é tributo, né? Tudo que é lei tributária aí, ela tem aí sua base nesse código que é em âmbito nacional, CTN. Então, só para explicar aqui como é que ficou a divisão de hoje, então hoje eu vou começar. A gente vai fazer um estudo do artigo 1º ao 11º, né? Ao 11, do artigo 1º ao 11, eu faço. E depois do 12 ao 28, o Ricardo vai fazer a apresentação e os comentários. E o mais legal vai ser com a participação de todos, né? Não só com quem está disponível aqui para apresentar, mas a participação do grupo aí vai ser mais construtivo. Tá? E aqui cada um contribui com o que sabe e vamos seguir junto aí, todo mundo estudando junto, vai ajudar bastante. Então, beleza, sem mais delongas, vou iniciar aqui minha parte, né, que vai do 1 ao 11. Vai ser aproximadamente uma meia hora aí de cada apresentador, e a ideia desses encontros é serem em torno aí de 1h30 de duração, tá? Mais ou menos isso. E aí também depois de fazer a leitura dos artigos aí, também a gente pode fazer os comentários e trazer algumas questões de prova, do que concurso, tá? Qualquer coisa aí que ajude aí na fixação do conhecimento. Então vamos lá, vou começar aqui com a minha parte, tá apresentando aqui na tela. Então esse é o CTN que nós estamos estudando. Disposição preliminar, artigo 1º. Essa lei regula, com fundamento na emenda constitucional número 18 de 65, o Código Tributário Nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso 15, a linha B da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário, que são aplicáveis à União, aos estados, ao DF e aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Livro 1º, Sistema Tributário Nacional, título 1, Disposições Gerais, artigo 2º. O Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional número 18 de 65, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências em leis federais, nas constituições e em leis estaduais e em leis municipais. Artigo 3º, então esse daqui é o artigo 3º, ele vai trazer o conceito de tributo, né? Que é o que a gente mais vai falar no decorrer dessa lei. Então agora no começo aqui a gente vai explicar o que é o tributo. Artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, né? Então, o que significa aqui, ó? Prestação pecuniária, né? Ou seja, em dinheiro, e compulsória, que é obrigatória, né? Não é facultativo. Então, a gente sabe aí, por vivência, né, que todo tributo que é aplicado a gente não tem opção de negá-lo, de não querer aceitar o tributo, de não pagá-lo, né? Então, é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, né? Ou seja, o que quer dizer aqui? Que não constitua sanção de ato ilícito, que não ato ilícito, né? Alguma infração na lei que não constitua sanção, né? Uma forma de penalidade, né? Então, tributo é diferente de uma multa de trânsito, por exemplo, né? Uma multa de trânsito, ela é exatamente isso daqui, né? Ela é uma sanção, uma penalidade que a pessoa está tendo que arcar por ter exercido um ato ilícito, né? Um ato ilegal. Então, aqui está falando que o tributo ele não pode ser isso, tá? De forma alguma, ele pode ser constituído de uma sanção de um ato ilícito, instituído em lei e é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, né? Então, o que quer dizer essa parte aqui? Ó? Atividade administrativa plenamente vinculada
é que o tributo ele tem que estar vinculado a uma lei, tá? Lá na frente ele vai falar de novo isso, que não pode ter um tributo antes de que exista uma lei que regulamente ele, tá? E essa parte aqui também ela vem falar sobre isso, né? Se está vinculado, está vinculado a alguma lei já, tá? Para que ele possa existir. E mediante atividade administrativa, é o ato de que a administração, por exemplo, a prefeitura, ela tem que exercer o lançamento daquele tributo, né? Então, isso é uma atividade administrativa. Então, através de um lançamento do tributo, ou seja, através da emissão daquela obrigação do ato de pagar, que se surge, que se é cobrado o tributo. Essas explicações, gente, que eu estou dando aqui, é conforme o meu conhecimento, tá? Mas eu posso também estar errado alguma coisa. Então, a qualquer momento, alguém quiser complementar ou quiser corrigir, tá? Aqui é um grupo para que a gente aprenda juntos, tá? Então, se falar alguma coisa errada, por favor, corrija, que é até melhor do que continuar achando que está certo um erro, tá? Então, ou pode falar à vontade, abrir o microfone e falar, ou a gente tem aqui a função da mãozinha aqui no Google Meet aqui. Aí aperta aqui a mãozinha aqui, aí eu vou saber aqui, ou quem estiver apresentando vai saber que alguém quer falar alguma coisa. Artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Então, aqui, ó, o que ele está dizendo? Ó, que a natureza jurídica do tributo, né, a natureza, né, seria assim como fosse uma classificação, né, a classificação do tributo, ela é determinada conforme o fato gerador, né? Fato gerador, que eu trouxe uns exemplos aqui de fatos geradores, né, é, que é o que faz na realidade aquele tributo nascer, tá? É um fato que acontece na vida real para que aquele tributo possa acontecer e começar a ser cobrado, tá? Deixa eu ver aqui. Então era isso que eu ia falar aqui. E aqui ele fala aqui, ó, sendo irrelevantes para qualificá-la. Primeiro, a denominação e demais características formais adotadas pela lei. E segundo, a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Sendo irrelevante para qualificar o tributo. Então, ó, não é relevante, não é importante. Então, o tributo ele não se qualifica conforme o destino que eu vou dar para ele, tá? Então, por exemplo, eu não, independente eu não posso receber um tributo. Deixa eu ver aqui um exemplo para dar sobre isso. Aqui vai ter exemplos de contribuição. Eu não vou lembrar um exemplo real para dar sobre isso aqui, tá? Mas é a destinação que vai ser destinada, que vai ser direcionada àquele tributo, não importa para definir o que ele é, tá? Não é porque por exemplo, lembrei, por exemplo, se eu arrecado o IPTU, o IPVA de carro. Então, se eu arrecado o IPVA de carro, não é porque eu estou arrecadando IPVA, que é um tributo aí ligado aí à compra de um bem móvel, que eu preciso direcionar ele para melhorias de trânsito, por exemplo, tá? Então não existe essa destinação legal que caracteriza o tributo. E nem a denominação também. Então pode existir tributos aí com variadas denominações, mas isso não é o que classifica a natureza jurídica do tributo. Sempre o que vai classificar a natureza jurídica do tributo é o fato porque ele existe, é o fato gerador, né? Então, o fato gerador é uma situação prevista em lei, que ao acontecer na vida real, ela faz nascer a obrigação de pagar o tributo, tá? Então, aqui é um exemplo que eu coloquei aqui na lei para explicar. Então, por exemplo, se eu compro um imóvel, o fato de eu comprar um imóvel é o fato gerador de eu ter o ITBI.
que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis, tá? Então, o ITBI, ele nasceu pelo fato de eu comprar um imóvel, tá? Então, esse é um exemplo de um fato gerador. Pode comentar, Ricardo. Levantou a mão se quer comentar, Ricardo? Pode abrir o microfone se quiser falar. Ou não? Não? Então, vou seguindo aqui. Então, vou abaixar aqui a mão. Se quiser falar, só levantar a mão de novo. Então, aqui eu peguei alguns exemplos de tributos, né? Quais tributos que a gente tem? A gente tem hoje, conforme o STF fala, 5 tipos de tributos, tá? A gente vai ver aqui, nos próximos parágrafos aqui, vai falar que existem, aqui no artigo 5º, ele fala que os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhorias. 3 tributos, só que o STF, né, e é o que existe hoje na prática, existem esses 5 tipos de tributos: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então, aqui eu peguei o exemplo de um fato gerador de cada um desses impostos, né? Então, por exemplo, o imposto. Qual que é o fato gerador de um imposto? É eu ter uma propriedade. Por exemplo, se eu tenho uma casa, eu vou ter um imposto lá, que é o IPTU. Qual que é o fato gerador de uma taxa? É eu receber um serviço público, né? Então, por exemplo, eu pago a taxa de coleta de lixo, porque eu recebo esse serviço. Tributo da contribuição da melhoria. Qual que é o fato que gera o tributo da contribuição da melhoria? É eu ter uma obra que valorizou o meu imóvel. Então, eu tenho que pagar uma contribuição de melhoria, né? Esses 3 tributos aqui, eles são bem pouco usuais no dia a dia, né? Bem exceções. Então, a gente não ouve falar muito deles. Existe o empréstimo compulsório, né? Que ele vai ser gerado quando? Quando tem um caso de guerra, calamidade pública ou um investimento urgente. E um caso de contribuição especial, o fato gerador dele vai ser o financiamento de atividades específicas. Tá? Então, aí são decisões governamentais, políticas, que eles decidem emitir esses tipos de tributos. Tá? Mas aqui foi só para exemplificar o que é um fato gerador. Aí aqui a gente vai para o. Essas partes que estão de azul aqui são anotações minhas, tá? Então não precisa relevar, não. Artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, né? Conforme eu falei. E aqui, ó, eu peguei essa jurisprudência aqui, né? Que fala aqui, ó, que a doutrina e a jurisprudência entendem que, além das 3 espécies tributárias mencionadas no artigo 145 da Constituição e neste artigo 5º, são considerados tributos os empréstimos compulsórios e as contribuições, totalizando 5 espécies tributárias, tá? Então, por mais que não esteja nessa lei aqui, tem também aqui alguns a gente tem que pegar algumas coisas aí da doutrina e da jurisprudência também para ir complementando, tá? Porque isso daí também pode ser cobrado aí na prova, não só a lei, mas a jurisprudência também. Título 2, competência tributária, capítulo 1, disposições gerais, artigo 6º. A atribuição constitucional da competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas constituições dos estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observados os dispostos nesta lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público, pertencerá à competência legislativa daquela a que tenha sido atribuídos. Aqui não tem muita coisa para complementar, não. Tem essa súmula aqui, ó, do STF, que eu peguei, que fala que a Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais. Tá? Então, é basicamente o que esse artigo 6º, parágrafo único, fala. Artigo 7º.
a competência tributária é indelegável, né? Ou seja, não tem como passar para nenhum outro a competência de tributar, salvo as atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, né? Ou seja, competência tributária é uma coisa, né? Achei esse quadrinho aqui, ó, que fala o que é a competência tributária, aqui embaixo. Então, a competência tributária, o que é? É instituir ou criar tributos, é a atribuição legislativa e ela é indelegável para ninguém, que ela é de competência da União, dos Estados, DF e municípios. Mas aí existe a capacidade ativa, né? Que é essa função, atribuição de arrecadar ou de fiscalizar tributos, tá? Então, isso é uma atribuição executiva ou administrativa que pode ser delegável, tá? Então, qualquer pessoa jurídica de direito público que recebe delegação do ente competente. Então, o ente competente aqui, que são esses 4 aqui, né? Ele pode delegar o quê? A capacidade de fiscalizar, executar e arrecadar tributos, tá? Agora, criar ou instituir é indelegável. Então, é o que fala aqui essa primeira parte aqui do artigo 7º, e continuando aqui, ó. Ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, tá? Então, isso daqui também é delegável, conferido por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada a qualquer momento por um ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido, né? Ou seja, se eu sou o município, eu confiro a qualquer pessoa jurídica de direito público exercer uma atividade de fiscalização, de arrecadação, mas a qualquer momento eu posso revogá-la e por um ato unilateral, ou seja, somente da parte que cedeu, ou seja, somente do município. Eu não preciso eu não preciso que a outra pessoa que está exercendo a atividade de arrecadar, ela acate com aquilo. Ela é obrigada a, se for revogado, ela é obrigado a deixar de fazer. Parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência ou cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos, né? Então, ó, quem são pessoas do direito privado? Bancos, né, por exemplo. Então, os bancos, eles não arrecadam tributos, né? Eles não recebem. Então, isso não é uma delegação de competência, tá? O banco receber tributo. Artigo 8º. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tenha atribuído, né? Então, tentando explicar esse parágrafo aqui, ele está falando que não defere, né? Ou seja, esse poder ele é indelegável, ele não pode ser transferido para outro ente federativo, né? Então, se um ente ele não exercer, né, ou não exercício, se ele não exercer a sua competência tributária, né, a sua capacidade de agir, de tributar, né, de impor um tributo, ninguém vai poder fazer no lugar dele, tá? Então, por exemplo, ó, um exemplo aqui de uma questão que poderia ser: caso a União, né, um dos entes aqui, ó, caso a União não exerça a sua competência tributária, né, ou ela não cria ou não institui um tributo, ela poderá passar para o Estado ou para os municípios exercer mediante uma lei complementar, né? Então a resposta aqui é não, tá? Porque não é se é obrigação da União fazer aquilo, ela não pode delegar que ninguém faça, tá? Então aqui, ó, errado. Competência tributária ela é indelegável, tá? Então se o responsável não exercer, ninguém mais pode fazê-lo. Então esse é o artigo 8º, então vamos aqui para o artigo 9º.
Capítulo 2, limitações da competência tributária. Seção 1, disposições gerais. Artigo 9º. É vedado, né, ou seja, é proibido à União, aos estados, ao DF, aos municípios. Primeiro, instituir ou majorar, né, ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça. Né? Então, eu não posso criar, né, ou seja, instituir, eu não posso aumentar um tributo sem que a lei determine isso para mim. Tá? Ressalvado, né, ou seja, um exceto aqui, ressalvado quando a majoração, né, ou aumento do tributo, o disposto nos artigos 21, 26 e 65. Tá? Então, a lei fala isso daqui, aí eu peguei lá para facilitar, né, o artigo 21, ele fala do imposto de importação, né, o 26 fala do imposto de exportação e o 65 fala do IOF. Então, nesses três casos aí, é o ressalvado, é quando vai poder majorar, aumentar o tributo, sem que a lei estabeleça. Inciso 2º. Cobrar imposto sobre patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Tá? Então, eu não posso cobrar o imposto com base em uma lei posterior, né? Ou seja, uma lei que foi criada depois, não posso cobrar antes. Inciso 3º, estabelecer limitações ao tráfego no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, né? Então é ficar criando tributos ali nas mercadorias. Então, aqui fazendo uma referência aí à doutrina, né? O que ela fala? Esse artigo, esse inciso 1º aqui, ele é chamado de princípio da legalidade tributária, né? Então pode ser que apareça esse nome aqui, legalidade tributária, ele está se referindo a isso aqui, ó, instituir ou majorar tributo sem que a lei estabeleça, né? Sem que eu tenha uma lei para isso, sem que seja legal fazer isso. Esse inciso 2º, ele é o princípio da anterioridade tributária, né? Que é o fato de ter uma lei criada para poder tributar. Tá? Dentro dessa anterioridade tributária aqui, eu também achei esses dois conceitos aqui, ó, que é o princípio da anterioridade do exercício, né, do ano, que é chamado princípio da anterioridade, em que fala que tributos não podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro que foi publicado. Tá? Então, por exemplo, se eu crio um tributo de IPTU no ano de 2025, né, por mais que eu crie esse tributo lá no dia 1º de janeiro de 2025, eu não posso lá em março já lançar o IPTU com base nessa lei, nessa correção, nessa majoração, né? Por exemplo, todo ano existe a correção do IPTU. Só que essa correção do IPTU ela é lançada no final de 2025 para poder ser vigente em 2026, tá? Eu não poderia, no começo de 2026, lançar uma lei que vai corrigir o IPTU para já cobrar no IPTU de 2026 aquela correção. Então, isso atende ao princípio da anterioridade. E também tem outro princípio que é mais ou menos parecido, que chama anterioridade nonagesimal ou princípio da noventena, em que fala que tributos não podem ser cobrados antes de decorridos 90 dias da publicação da lei que instituiu. Tá? Então, tem alguns casos que ele tem que atender esse princípio da anterioridade, né, que é do exercício, e tem alguns casos que ele tem que não precisa atender esse princípio da anterioridade, mas precisa atender o princípio da noventena. Tá? Então, eu lanço uma majoração, um aumento no COFINS. Aí depois só vou poder cobrar daqui 90 dias nos próximos, tá? Ou seja, aumentei o ICMS, mas eu não posso já aumentar dos produtos que estão em circulação. Só vou poder começar a corrigir depois de 90 dias que eu lancei aquele ICMS, aquela lei que corrigiu o ISMS. Existe essa tabelinha aqui, mas agora eu acho que é muito cedo ainda para a gente começar a falar nela, mas a Dara falou que conhece também como princípio da anualidade. Ah, sim, esse da anterioridade, né?
Eu acho que ele também é chamado de anualidade, sim, que é o mesmo sentido, né, do exercício financeiro, né? Sempre quando ele falar em exercício financeiro, vai estar ligado a ano. Aí aqui tem, se quiser abrir o microfone para falar, Dara, fica à vontade. Aí aqui tem uma tabelinha aqui que existe alguns tributos que ó, não respeitam nada, ou seja, nem a anterioridade nem a noventena, ou seja, se tem a lei que cria lá uma majoração ou instituiu esse tributo, ela já começa a valer, né? São o II, que é o imposto de importação, imposto de exportação, IOF, empréstimo compulsório. Isso daqui, mais para frente, a gente vai ter que decorar, que isso daqui já foi cobrado em prova já, mas acho que por enquanto é só saber que existe isso, né? Que tem tributos que não respeitam a anterioridade, mas que respeita a noventena. Tem tributos que é ao contrário, que não respeita a noventena, mas respeita a anterioridade. E tem tributos que não respeita nenhum dos dois. É bem complexa essa partezinha aqui, mas aos poucos a gente vai se familiarizando com isso. Então, aqui agora, continuando na lei, é o inciso 4, que fala cobrar imposto sobre, né? Então, a gente está na parte ainda da vedação, né? Então, ou seja, é proibido cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviços uns dos outros, né? Então, aqui um dos outros aqui, ele está falando de... então está falando aqui, ó, desses 4. Então, não pode município criar imposto para cobrar Estado, Estado para município. Então, um dos outros é proibido. Cobrar imposto sobre culto, sobre templos, né? Isso daqui eu acho que é um tipo de regra que é um pouco mais conhecida, né? Que templo não existe imposto sobre templos. Letra C. Proibido cobrar imposto sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive das suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2 desse capítulo. E D. É proibido cobrar imposto de papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Então, como que a doutrina fala, né? Como que ela chama, né? Esse daqui, ó, de cobrar o 4, né? O 4 cobra imunidade recíproca, né? É um dos outros. Então, é chamado de imunidade recíproca. Imunidade para tempos de qualquer culto, que é a letra B aqui. Imunidade de partidos políticos, que é a letra C. Tá? Então, conforme alguns livros trazem. Aí também vai ter esses outros aqui. Imunidade de entidades sindicais, institutos de educação, imunidade para assistência social, imunidade para livros, jornais, periódicos, papéis destinados à sua impressão. Acho interessante isso daqui, ó, para a gente complementar o estudo, que é um autor fala que, apesar de constantemente utilizados como sinônimos, imunidade tributária não é a mesma coisa que isenção, tá? Então, qual que é a diferença, né? A imunidade tributária, ela é uma regra que ela não vai incidir o tributo, né? Não vai ser aplicado o tributo, tá? Então, ela é imune. Então, ou seja, aquele tributo ele nem vai ser criado para a igreja, por exemplo. Já a isenção, ela está prevendo uma exclusão de um tributo, né? Ou seja, vamos supor, vou dar isenção para quem é baixa renda, né? Então, ou seja, uma família que ela é baixa renda, ela teve o seu IPTU, né, lançado, ela chegou lá, o IPTU veio R$ 200, mas eu sou desempregado, eu ganho Bolsa Família de R$ 600. Aí a prefeitura vai e dá uma isenção, ela vai retirar aquele tributo que foi lançado, tá? Então, é legal a gente entender essa diferença, tá? Imunidade tributária e isenção parecem, mas não são sinônimos. Continuando aí o artigo da lei, parágrafo 1º. O disposto do inciso 4º não exclui a atribuição por lei às entidades nesse referida da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa das práticas de atos previstos em lei assecuratórios do cumprimento de obrigação tributária por terceiros.
Parágrafo 2º. O disposto na linha do inciso 4º aplica-se exclusivamente aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo e inerente aos seus objetivos. Artigo 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município, né? Ou seja, a União ela não pode criar um imposto com uma alíquota diferente de um estado para outro, né? Eu não posso querer favorecer o Sudeste e prejudicar o Centro-Oeste, por exemplo, né? Então, isso é para região, para estado, né? Então, não pode haver essa diferença de tributo baseado em diferenças geográficas, tá? Então, isso seria inconstitucional. E o último artigo aqui da minha parte, o artigo 11, fala: é vedado aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou destino, né? Ou seja, eu não posso distinguir um tipo de tributo, criar, por exemplo, eu tenho um ISMS de um produto que vai custar 10% se ele estiver vindo de Campinas, mas vai custar 20% se ele estiver vindo de Sorocaba, né? Então, eu não posso criar esse tipo de variação aí, tá? Em razão da sua procedência, né? Ou seja, da onde ele foi criado e nem em razão do seu destino, né? Nem para onde ele será enviado, tá? Não pode variar atributos com essas, só por causa disso, tá? Então, a minha parte foi essa, até o artigo 11, beleza? Querem comentar alguma coisa agora? Senão a gente passa para o artigo 12 ao 28, que é o do Ricardo. Tudo certinho aí, Ricardo, para apresentar? Eu acho que ele tá sem som, não tô conseguindo ouvir o Ricardo. Desativação. Está conseguindo? Tá conseguindo falar, Ricardo? Está com o microfone aí? A gente não tá te ouvindo, não tá nem dando sinal nada. Será que ele permitiu o navegador ter acesso ao microfone? Porque eu vi que ele tira, né, o mudo do microfone e não sai som. Pode ser. Dá uma olhadinha aí, Ricardo, no lado aí do link aí na barra de navegação, se tem um íconezinho aí que tá travado. Você tá com o microfone conectado aí? Você tá tentando? Você tá pelo celular ou computador? Manda no chat aí pra gente saber. Nada, Ricardo? Manda responde aí no WhatsApp aí se quiser mandar um. Deixa eu apresentar minha tela aqui para ver se é o bloqueio do microfone que você tá aqui. Deixa eu parar de apresentar. Janela. Deixa eu compartilhar minha janela aqui. Mostrar mesmo assim. Nossa, ficou infinito. Ó, mas, ó, às vezes a restrição vai estar aqui. No meu caso, seria isso daqui, ó. Isso daqui é a permissão para câmera funcionar. Vê se o seu tem um microfone por aí, ó. Que daí você clica aqui, ele vai dar, ó, para o microfone ficar ativo, inativo, ter a permissão. Não? Ricardo está participando. Ah, ele entrou de novo. Vamos ver se vai.
Tenta abrir seu microfone, Ricardo. Ó, tem um botãozinho aqui embaixo também. Tem que ver se ele não tá travado. Ó. Agora foi? É. Agora foi. Só que tá dando um eco. Você deve estar com 2 aparelhos. Você tem que deixar um deles mudo. Isso. Agora tenta de novo. Fala para ver. Eu tô com o celular. Tem que tirar isso. Já tá dando microfonia. Então, parece que eu tô com problema no notebook. Agora parou. Fala de novo aí. Vamos ver. Que eu afastei o celular. Então. Se você deixar afastado, aí ele para de replicar. Eu tô pelo Firefox, eu acho que deve ser isso. Ainda tá dando essa microfonia de 2 aparelhos aí. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar entrar pelo Google Chrome e acho que deve ser alguma coisa, alguma configuração dele. Você tá só no celular? Você não tá com o computador ligado? Tô com o computador ligado. Computador e celular? Por isso tá dando essa. Você vai ter que desligar um, aí ele resolve. Vamos lá. Eu vou conectar aqui. Agora tá bom. Você saiu de Ficou melhor, né? Você tava em... Tinha O duas... som tá limpo agora, tá bem limpinho. Eu só não vou conseguir compartilhar o que eu queria compartilhar, que a gente pode ler e ir falando, né? Pode. É algum arquivo? Você quer mandar para mim e eu compartilho? Ou você não consegue mandar ele agora? Eu acho que do jeito que você fez com a lei, eu acho que ficava melhor. Tá. Eu posso ir passando a lei aqui e você vai lendo aí e explicando. Eu mostro na minha tela aqui. No impresso. E aí eu vou lendo então e vou comentando. Você vai lendo, eu vou passando aqui na tela com a minha aqui. Tá? Tá. Beleza. Peraí. Antes, deixa eu só comentar então aqui isso. O direito tributário, ele é bem diferentão dos outros direitos, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele é basicamente doutrina. É muita doutrina, assim, coisas que extrapolam o que está aqui na letra da lei. Mas a gente precisa saber a letra da lei também, então não tem o que fazer, a gente tem que ler também. Sobre o que o Felipe falou, eu quis comentar uma hora aí, mas o microfone estava ruim. Depois, a próxima vez, eu tento fazer o teste antes. Sobre a majoração lá, sem lei, né? Não pode aumentar o tributo sem lei. Mas não é só... E aquelas exceções, não é aumentar o tributo, aí é só a alíquota. É uma diferença boba, mas é isso que as provas fazem, né? Aumentar a alíquota, tantos vírgula por cento a partir de tal dia. E mais ou menos assim. Mas a gente vai aprender bastante coisa. Agora, mais uma leitura mesmo, acho, para ter aquele primeiro contato aqui. Vamos lá, então. Vou lendo. Ok? Artigo 12. O disposto na linha do inciso 4º do artigo 9º, observado o disposto nos seus parágrafos 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Isso é importante. Que a isenção, ela não é dada, por exemplo, a gente leu que
escola, coisas de educação, assistência social, tem imunidade. Tem desde que, primeiro, ela não tenha fins lucrativos. Se tiver fins lucrativos, vai ter que pagar os tributos. E é extensivo. A autarquia que o município criou, pensei aqui em a Sanasa, por exemplo, desde que os imóveis que a Sanasa tenha, que as empresas, as autarquias, empresa pública, né? As autarquias têm, nem fala empresa, né? Porque empresa é dinheiro. As autarquias criadas pela União, então são só autarquias. Desde que aquele imóvel tenha finalidade ligada, vinculada às suas finalidades essenciais. A igreja tem um estacionamento que ela aluga para gerar dinheiro. Aquilo não é finalidade essencial da igreja. Então, aquilo ali vai ser tributado. E outras coisas mais. O partido político, ele tem um negócio lá que ele aluga para ganhar dinheiro e não está ligado à finalidade essencial. Então, tem essa questão aqui. 13. O disposto na linha A do inciso 4º do artigo 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. Então, esse disposto da isenção não se aplica aos serviços públicos concedidos. Serviços públicos concedidos é uma concessão para a empresa, para ela, para iniciativa privada, um serviço público que foi concedido para a CPFL, foi concedido para a CCR, para fazer a duplicação da rodovia. Então, aquela empresa não é imune, ela vai ter que pagar. Foi uma concessão de um serviço público. Então, vai pagar também. Então, não se aplica a essa concessão, a serviço público. Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º. Então, a União, ela pode ter um serviço público que é da União, de competência da União, que ela atribuiu lá ao município, ao Estado, e como é de competência da União, então ela pode, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, ela pode, onde eu olhei aqui, que se refere aos tributos, ressalvado que, aqui, instituir isenção de tributos federais. Então, a isenção dos tributos federais, estaduais e municipais para os serviços que ela conceder. Então, é um serviço federal, no caso, como ele é federal, não, a União decidiu que não vai pagar. Mas vamos continuar, que eu acho que tem uma parte mais importante. 14. O disposto na linha, e se eu falar alguma besteira também, você fala, peraí, eu não entendi isso, e também, pode ser que eu também não saiba, né? Vamos lá. O disposto na linha C do inciso 4º, do artigo 9º, é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. O inciso C, lá do 4º do 9º. O C é o patrimônio dos partidos políticos, entidades sindicais, trabalhadores, é esse daqui. Então, ele tem que atender que requisito? 14, inciso 1. Não distribuir em qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas a qualquer título. Então, não pode distribuir, gerou lucro, então nós vamos distribuir o lucro aqui para os nossos cooperados. Não pode distribuir. Não pode distribuir parcela de seu patrimônio ou suas rendas a qualquer título. 2, senão perde a isenção.
aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. 3. Manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Enfim, manter tudo dentro da lei. Parágrafo 1º. Na falta de cumprimento do disposto deste artigo, neste artigo, ou lá no parágrafo 1º do 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Parágrafo 2º. Os serviços a que se refere a linha C do inciso 4º do artigo 9º são exclusivamente os serviços diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Então, é aquela história que tem que se manter vinculado à essência daquela organização, partido político, igreja, o que for. Agora, artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Aquele que o Felipe comentou lá. A gente tem aquelas divisões, né, de cada... eu até tinha separado aqui, tem os tributos que é só da União, os tributos que é só do município, só do Estado. Então, a União, só ela pode instituir empréstimos compulsórios. Quando? O que costuma cair, eu já fiz algumas questões, costuma cair essas hipóteses. Quando é que pode ter empréstimo compulsório? Guerra externa ou em sua iminência. Eu já vi questão boba, mas guerra interna, guerra externa. 2, calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Então, é calamidade pública? Não. É calamidade pública que exija o auxílio federal, porque é impossível atingir com os orçamentos disponíveis. Aí, empréstimo compulsório. E 3, conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Uma situação que o governo vai ter que impor um empréstimo compulsório. E o parágrafo único, a lei fixará obrigatoriamente, o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nessa lei. Então, é empréstimo, o governo vai ter que devolver esse dinheiro. Vamos lá. Quem que tem a mãozinha? Foi eu. Nossa, eu não tinha essa 3 aqui na minha lei, inciso 3º. Mas eu olhei aqui no site do Planalto. Não, assim, inciso 3º do artigo 5º que você falou, na minha lei não tem inciso 3º. Mas é falha minha aqui. No site do Planalto tem. Minha lei aqui está desatualizada, já coloquei aqui já. Esse que você falou, conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Ah, sim. Então, um gapzinho aqui da minha lei. Essa. Eu não tinha aqui, mas é bom que já atualizei aqui também. E você comentou lá das divisões do tributo, eu tenho aqui também, essa daqui, não sei se você está conseguindo ver a tela. Sim. Essa divisão aqui do tributo que você queria exemplificar, né? Vamos lá? Beleza, pode continuar. Agora, os impostos. É o artigo 16. Imposto, lá no comecinho, acho que é o artigo 3º, né? Fala do tributo. Que o tributo é o mais importante aqui do CTN, né? Isso, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória. E o imposto? Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador... lembrei uma coisa que eu ia falar. Então, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador
uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O fato gerador é a situação em si. É você ter o carro, como você falou. É o fato gerador. A hipótese de incidência. A hipótese de incidência é o que a lei fala quando aquilo acontecer. Por exemplo, a lei tem uma hipótese lá. Quando a pessoa tiver uma casa, um terreno, ela vai pagar IPTU. Isso é a hipótese de incidência. Tem essas duas coisas. Então, a hipótese de incidência é o que está na lei. O fato gerador é o que ocorre na verdade, né? Na vida real. Então, o imposto, ele é um tributo que o governo cobra por inveja da gente. A inveja de você ter um carro, aí o governo te tributa. Você tem uma casa, é inveja, ele te tributa. Ele não te dá nada. Então, imposto é um negócio assim. Você paga sem receber nada em troca. Isso é imposto. Foi imposto a você. Isso é imposto, independente de qualquer atividade estatal. 17. Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam neste título com as competências e limitações nele previstas. Então, o título aqui vai falar de todos os impostos. E agora está chegando mais imposto novo aí, né? Não vai ter mais o ISS, vai ter o IBS e o outro lá, não sei o quê. Enfim, depois a gente vai ter que aprender. E 18. Compete à União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados, e se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente aos atribuídos a estes. Então, a União é quem coordena, quem comanda, quem governa os territórios federais, que não tem nenhum, mas quando tinha ou quando tiver, é a União que comanda. E ela que vai instituir todo tipo de imposto lá no território federal. Tanto estadual como municipal, se lá no território não tiver município. Então, vai ser tudo a União. Se tiver município, aí o município vai ter a competência lá. 2. E compete ao Distrito Federal e aos estados não divididos em municípios instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Então, cumulativamente, porque um estado ainda só tem um município lá, então seria imposto estadual só. E o DF é aquele todo-poderoso que tem todos os impostos estaduais e municipais. O DF, ele não tem município lá, então todos os impostos municipais e estaduais é tudo de competência do DF. E o 18, já é o último já, né? Ah, não, vai mais. 18. Para fins da incidência do imposto de que trata o inciso 2 do Distrito Federal, no inciso 2 do caput do artigo 155 da Constituição Federal, é sobre o ICMS. Os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. Então, os impostos lá do ICMS, que é combustível, gás natural, comunicação, transporte coletivo, isso aí é considerado serviços, bens e serviços essenciais e indispensáveis. Isso é uma emenda de 2022. Bens e serviços essenciais e indispensáveis não podem ser tratados como supérfluos. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, 1. É vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Não pode aumentar mais do que aumenta o geral, as operações em geral. Por quê? Porque são serviços essenciais. 2. É facultada
ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral. Então, é facultado reduzir as alíquotas. Depois continua com os outros impostos. Vamos ler, que é até o 22. O imposto sobre a importação. O imposto de competência da União sobre a importação dos produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Então, o fato gerador desse imposto é a entrada dele no território nacional. A entrada dos produtos estrangeiros. Quando é que acontece, gera esse imposto? Quando entram os produtos estrangeiros no território nacional. A base de cálculo do imposto é, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. E 2, quando a alíquota seja ad valorem, que é o valor lá daquela época, o valor depois, que vai ser lá na frente, né? Quando a alíquota for ad valorem, o preço normal do produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. Terceiro, quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação. E 21, o Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto. Então, o que ele pode alterar? Alíquotas e bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Então, não é majorar o tributo sem lei, é majorar ou diminuir as alíquotas e a base de cálculo, no caso de normalizar aqui política cambial e comércio exterior. 22. O contribuinte do imposto é o importador ou quem a ele se equiparar e o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. E é isso. Então, esses aqui são alguns dos primeiros impostos aí que a gente tem no CTN e depois vai ter vários outros aqui ainda de competência da União, mas vai ficar para outra leitura. O meu termina aqui, isso, sobre o contribuinte. Acho que o seu foi até o 28, Ricardo. 28. 8? É mais essa seção aí dos impostos de exportação. Tá mais um pouquinho aí. Quer que lê aqui do 23 ao 28? É pouca coisa. É pouca coisa, só para que daí a gente feche esse capítulo inteiro. Já fica com o capítulo fechado, é melhor. Tá. 23. O imposto de competência da União, agora sobre o imposto de exportação. O importação é quando entra aqui no país. A exportação nós vamos ver que é quando ele sai do país. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída. Qual que é o fato gerador? A saída destes do território nacional. A base de cálculo do imposto é quando a alíquota seja específica. Então, é 1% esse imposto. Vai ser a unidade de medida adotada pela lei tributária. 2. Quando a alíquota seja ad valorem, vai ser o preço normal do produto, daquele produto, ou similar, alcançaria ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 2º, inciso 2, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar de saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e nas vendas efetuadas,
a prazo superior aos correntes no mercado internacional, o custo do financiamento. 25. A lei pode adotar como base de cálculo, então quem é que pode adotar? A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, excedente do valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, mesmo assim, tem que estar dentro da lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto. Então, até para alterar a base de cálculo, a alíquota, também tem que ter um limite dentro da lei. Sempre tem que ter o princípio da legalidade. A fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e comércio exterior. 27, contribuinte do imposto. Quem paga esse imposto é o contribuinte. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. E 28. A receita líquida do imposto destinada à formação de reservas monetárias, a receita líquida do imposto, desse imposto de exportação, ela destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Isso aqui é interessante, porque isso aqui é um imposto que tem uma destinação já. Normalmente o imposto não tem, como o Felipe comentou. O imposto, o IPVA, não é para manter as estradas. O IPVA é para o governo fazer o que ele quiser, seja pagar servidor, seja faz o que ele quiser, não tem vinculação. Não existe essa vinculação, mas isso aqui tem. O imposto de exportação, pelo menos está escrito isso, né? A receita líquida do imposto de exportação destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Tem uma destinação, então, vinculada aqui ao imposto de exportação. Então, é isso. E aí, Felipão? Tem mais? Algum comentário aí? Deu para ver que tem bastante coisa, né, para estudar. Mas tem que ir devagar, é bastante coisa mesmo. Por isso tem que estudar antecipadamente, né? Acho que o seu microfone está desligado, Felipe. Nossa, verdade, estava desligado. O que eu ia falar? Aproveitar aqui uns 10 minutinhos aqui. Eu separei algumas questõezinhas aqui no que concurso. Não separei, não refinei nada não. Só peguei e olhei pelo artigo ali, que é os artigos que a gente olhou. Só para a gente dar uma praticada, ver se a gente já consegue responder alguma coisa. Responder alguma coisa com o que a gente estudou. Deixa eu apresentar aqui o artigo. Separei aqui aqui. Tem aqui da parte que eu fiz, do 1 ao 11. Aqui eu comecei a separar do 29 ao 45. Da parte do Ricardo, 12 ao 28, eu não separei. Só separei da minha parte aqui. Vamos ver aqui, tentar responder aqui, ver se a gente já consegue responder algumas questões. Então, acho que bom, tá aqui na tela. Vou ler aqui também. Segundo o que dispõe na lei do Sistema Tributário Nacional, CTN, né, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Aqui é aqueles irrelevantes, aqueles dois tópicos lá que são irrelevantes para qualificar a lei, né? Então, são a denominação e demais características informais adotadas pela lei, sem a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Denominação e demais características formais adotadas pela lei, destinação legal do produto e da sua arrecadação. Denominação e demais características informais adotadas pela lei de destinação legal do seu produto e da sua arrecadação. Letra D, falta de regulamentação e demais características, sem destinação legal do produto. E a letra E, falta de regulamentação e demais características formais adotadas pela lei e destinação legal do produto. O que vocês acham? O que vocês respondem? Vou tentar responder aqui também. Eu vou sair aqui do celular e vou conectar no computador porque o som fica melhor, tá? Beleza. Quem quiser tentar e responder, pode abrir o microfone, pode escrever no chat também, se não quiser falar no microfone. Vamos tentar aí essa. E aí, quem arrisca alguma aí? Eu acho que é a B. Não tenho certeza. Pode falar, Fábio. Eu vou na alternativa B. Na B de bola também? Isso. Eu também acho que é a B. E aqui ela está falando de falta e falta de regulamentação. Eu acho que não era falta. Depois aqui está falando de sem a destinação legal. Eu acho que não é esse sem aqui. Aí depois aqui, o que tem aqui? Informais. Características informais, eu acho que está errado aqui. B também. É a B. Vamos ver mais uma questão aqui. A Lei 5.172. O que ela faz? Altera o sistema tributário nacional, dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios ou do DF, estabelece normas gerais de licitação e contratação, dispõe sobre o sistema tributário nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e municípios, institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias das outras providências. Não é muito a característica da VUNESP o estilo de lei, mas a gente consegue responder. O que vocês querem? Podem ir falando aí. Essa daqui de licitação já dá para tirar fora. Esse daqui de imposto sobre serviço, que é o ISSQN, também é outra lei, não é essa. Fábio, na letra D. A letra D tem essa letra A que está falando que altera o sistema. Na verdade, ela não altera, ela está criando ali, né? Então, eu achei essa letra D, eu fiquei em dúvida dela, porque União, Estados e municípios, né? Não fala do DF. Não lembro se falava do DF lá. Mas dá para tirar também essa de altera. E essa daqui também institui o Estatuto Nacional. Isso daqui deve ser uma outra lei. Então, a mais completa é a D. Vamos ver se é essa mesmo. É a D. Deixa eu ver se tem algum comentário. União, Estados, DF ou município. Ela está incompleta, mas não está errada. Só não falou do DF aqui nela. Mas está correta. Mais uma questão. O CTN define as competências tributárias de cada ente federativo.
Por sua vez, os municípios instituem em leis próprias os códigos tributários, observando sempre as determinações do CTN. Neste contexto, o CTN e o Código Tributário do município de Pouso Alegre proíbem a cobrança de impostos sobre, letra A, associações esportivas, letra B, templos de qualquer culto, letra C, produtos rurais da agricultura familiar, letra D, cooperativa de catadores de lixo. Proíbe cobranças de impostos. O que vocês acham? Essa daí ficou fácil, né? Templo de qualquer culto, né? Correto. E é aquilo, né? Aqui, ó, uma lei está falando aqui do Código Tributário do município de Pouso Alegre, né? Mas para ver, né? Tem que ser baseada no CTN, né? Então, a gente estudando o CTN vai servir também para as específicas do concurso aí que a gente for prestar futuramente. Vou fazer mais 2 questõezinhas aí para a gente encerrar. Então, aqui, ó, a lei, tal, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, que são aplicáveis à União, Estados e Municípios, bem como suas limitações quanto à cobrança de impostos. Quantas limitações de competência tributária é vedado à União, aos Estados, Distrito e Municípios instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado quanto à majoração o disposto nos artigos 21, 26 e 65, letra A. A letra B é vedado à União, Estados e Municípios cobrar impostos sobre comércio de mercadorias e serviços com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Letra C. Estabelecer limitações ao tráfego estadual e municipal de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Letra D. Representações fiscais para fins penais. Letra E. É permitido aos estados, DF e município estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino. Essa letra D dá para tirar, que eu não vi falar nada disso na lei. A letra E também está falando exatamente o contrário, né? Que está falando que é permitido. A gente viu lá que não é permitido, né? Fazer diferença tributária conforme a procedência ou destino. A letra C fala estabelecer limitações ao tráfego, né? Então, na verdade, isso daqui também é proibido estabelecer limitações através de tributos. Essa B eu achei meio estranha. Parece que está certo, né, Por a B? conta da posterior. Cobrar imposto sobre comércio de mercadoria e serviço com base em lei posterior. Ah, tá. Cobrar, não pode cobrar com data em lei posterior, né? É vedado isso também. Então, o que pode não, que não pode. Não pode instituir. Ah, verdade. Então, que não pode. Aí é letra A mesmo. Não pode instituir ou majorar tributos, mas isso daqui também não pode cobrar imposto sobre comércio de mercadoria e serviço. Ah, eu acho que isso daqui que tá errado, né? A parte de comércio de mercadoria e serviço. Dá uma olhadinha na lei aqui. Eu acho que eu ia na A também, mesmo não sabendo aos certos artigos. Mas a gente tem mais certeza do que a B, né? Mas vamos ver qual que é o erro da B aqui para a gente matar essa dúvida. Tá lá em cima na minha parte. Cobrar imposto. Ah, ele alterou aqui, ó. Não pode sobre patrimônio e a renda. Lá ele fala sobre produtos e serviços. Então, foi isso que deixou Então, sobre produtos e serviços é como se pudesse. Também eu acho, não sei se pode, né? Eu acho que não pode. Mas pela questão. Bem estranho. Pela questão, ele alterou isso na alternativa para tornar ela como se estivesse errado. Vamos ver mais uma questãozinha. Deixa eu só confirmar se está certo.
É a letra A mesmo. Vamos ver aqui se tem algum comentário da B. Ninguém comentou nada, será? Vamos ver essa última questão aqui. A União pretende instituir tributo específico no município Alfa, de modo que apenas as pessoas físicas e pessoas jurídicas desse município serão contribuintes, justificando que tal medida decorre da grande capacidade contributiva dos habitantes e empresas desse município próspero, consubstanciando, assim, o princípio tributário denominado princípio da capacidade contributiva, com finalidade exclusivamente fiscal. Acerca desse imposto a ser instituído, considerando as normas contidas no CTN, marque a opção correta. Letra A. É autorizada a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, desde que mediante aprovação plebiscitária. Acho que essa já está errada. Letra B. É vedada à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Também acho que já está errado. Letra C. É vedado à União, é proibido à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, exceto quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou referente a interesse coletivo conforme definido em lei. Nem vi isso em lei, não sei se tem. A letra D. É autorizada à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, independente de autorização ou aprovação. Eu achei errada a A, a B e a D. Não sei o que vocês acham aí dessas. Mas a C também não sei se está certo. Eu acho que é a B. A B é que está certa. Você acha que a B está certa? É proibido a União instituir tributo que não seja uniforme. Ah, tá certo, é a redação dela. É proibido instituir um tributo que não seja igual em todo o território. Tá certo. Eu li e na minha mente fez um bug aqui no vedado. Mas é isso mesmo. E essa C aqui também estava bem estranha aqui. Então, correto, é a letra B. Beleza, pessoal. Então a ideia é fazer mais ou menos 1h30 de estudo aí. Tá batendo agora aí 1h30. E é isso. Querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Complementar? O que vocês acharam assim da forma dessa dinâmica? Tá legal para a gente seguir? Porque vai ter assunto para seguir. A gente já tem que criar uma estrutura de como a gente vai seguir para poder tocar o barco aí. Então, para mim, é uma experiência nova, né? A gente estuda para si mesmo. Eu achei interessante a gente ler previamente, estuda um pouco aquela matéria e tenta repetir o que aprendeu. Vai até ajudar quem está ensinando. Uhum. Sim. Você se esforça mais para entender, né? Essa é a sensação que eu tenho. Se você ficar com dúvida em uma palavra, você já vai pesquisar ela, porque e se você está estudando só para você mesmo, você acaba que ficou em dúvida, mas eu entendi por cima ali o conceito, e aí você toca. Presta atenção nos detalhes. Mas beleza, então. Então, vou encerrar aí. Se ninguém quiser falar mais nada, eu vou encerrar. Aí, semana que vem, a gente volta aí da onde a gente... Ô, Felipe, só complementando o que já iniciamos hoje, achei muito proveitoso esse início, porque houve vocês leram os artigos, né? Uhum. Teve os momentos que logo em seguida veio vocês explicaram, né? Teve a explicação, exemplos, enriquecendo com exemplos, e ao final teve esses exercícios. Então, assim, a minha sugestão é de que continue, né? Sempre ao final tendo esses exercícios que fixa Que ajuda melhor a o conhecimento, né? Não, beleza, então. E hoje foi, assim, mais ou menos um piloto, né? Porque, para ter noção mais ou menos do tempo também,
Minha ideia era fazer com 3 apresentadores, e aí eu teria mais uma quantidade parecida aí com o que eu e o Fábio apresentamos para um terceiro apresentador. Só que daí talvez eu acho que o tempo ficaria um pouquinho mais longo, talvez bateria aí 2 horas, né? Então, acaba que tem pessoas aí que às vezes tem outros compromissos ainda para fazer, né? Porque a gente começou 8 horas e não deu para resolver tudo, quem chega a trabalho e fazer suas coisas, né? Então, tentar acabar um pouquinho antes, às 9h30, para poder fazer o que der. Às vezes passa, né? A gente se empolga, pega questões difíceis, fica debatendo, né? Mas se tivesse 3 apresentadores hoje, mais as questões, ia bater umas 2 horas de estudo. Então, talvez eu deixe essa quantidade de artigos, diminua um pouco, se tiver mais pessoas para apresentar. Mas aí a gente vai balanceando aí a quantidade de artigos e o tempo para que seja proveitoso aí. Legal. Então é isso, gente. Encerramos por aqui. Semana que vem, quarta-feira, a gente volta, continua aqui do 29 em diante. E aí, quem tiver interesse aí em fazer a apresentação, já pode se prontificar, para quando eu for fazer a separação dos artigos, já coloca o nome de quem vai apresentar e a ordem. Beleza? Beleza. Fechou. Beleza, boa noite a todos. Obrigado aí Boa noite, boa noite. por todos participação. Boa noite. Tchau, tchau.